Então, pronto. Vamos começar hoje o capítulo 8, Alcançando o Supremo. Arjuna Vacha, Kim Tad Brahma Kinadhyatmam, Kim Karma Purushottama, Adibhutam Chakim Proktam, Adidaivam Kimuchya Sate, Ajagna Katam Kotra, Dehesmin Madhusudana, Prayanne Kale Chakatham, Neyo Tsinyatatat Mabihi. Verso 1. Arjuna perguntou: Ó meu Senhor, ó Pessoa Suprema, o que é o Brahman? O que é o eu? O que são as atividades fruitivas? O que é esta manifestação material, dita material? E o que são os semideuses? Por favor, explique-me isso. Verso 2. Quem é o Senhor do sacrifício e como é que ele vive no corpo? Ó Madhusudana. E como podem aqueles ocupados em serviço devocional conhecer você na hora da morte? Vou ler novamente. Capítulo 8, verso 1. Arjuna perguntou: Ó meu Senhor, ó Pessoa Suprema, o que é o Brahman? O que é o eu? O que são as atividades fruitivas? O que é esta manifestação material? E o que são os semideuses? Por favor, explique-me isto. Verso 2. Quem é o Senhor do sacrifício e como é que ele vive no corpo, ó Madhusudana? E como podem aqueles ocupados em serviço devocional conhecer você na hora da morte? Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Só um segundinho para mim, por favor. Amei Kubhalo, Bangla Shikabo, Chikache, Amei Bangla Shikabo Lagbe, Pranam Namaskar, Hare Krishna. Muito bem. Veja bem, olha só, nós vamos aqui, quer ver? Brindavani, a gente poderia ter o mantra, não sei se você consegue, compartilhado aqui, né, na tela, sempre que a gente for fazer os Gotas Védicas, Tulasi, acho que a gente poderia ter o mantra na tela, compartilhado, para que os demais pudessem também acompanhar a dinâmica, né, e visualizar o mantra. E, né, nós temos uma arte tão bonita nele, e o mantra em si, ele é auspicioso também. Eu vou entoar o mantra em sânscrito, tá? Para nós, assim, nos purificarmos com o mantra em si, tá bem? Nós estamos dando início hoje ao capítulo 8, a Bhagavad Gita, Alcançando o Supremo, tá? Agora são 7h08, então vamos considerar que até às 7h20 nós vamos ter essa dissertação, tá? Nós sempre partimos do seguinte princípio, tá? Nós vamos partir sempre da seguinte prerrogativa, que nenhum de nós temos uma definição necessariamente obrigatória de acreditar em absolutamente nenhuma afirmação que
não possa ser fundamentada, ou que não possa ser exemplificada, ou pelo menos demonstrada, se não empiricamente, ao menos de forma analógica, ou com analogias racionais, tá? Então, a pesquisa de Deus, ou a compreensão do absoluto, ela necessariamente, ela não prescinde, ou seja, ela não descarta a possibilidade de que o Senhor Supremo possa ser descrito ou inteligível racionalmente. Do contrário, para que haveria a necessidade de uma inteligência espiritual? Né? Então, a ideia de que nós podemos, ou só podemos compreender Deus, ou Supremo, através das experiências místicas, é uma ideia, assim, primitiva, xamânica, no sentido que não há uma formalidade da inteligência racional, da verificação dos dados, ou da verificação dos elementos que compõem a natureza do princípio transcendente. Que eu vou dar uma contextualização rápida aqui. Todos os seres humanos na Terra, todas as religiões têm uma origem xamânica, originalmente. Por quê? Os nossos ancestrais, eles partiram do princípio da intuição. Quando os seres humanos passaram a utilizar o fogo, eles também passaram a sonhar. Antes disso, eles praticamente não dormiam. Eles estavam sempre tensos. Como os animais, por exemplo, eles quase não dormem. Na floresta, os animais, aquela história, eles dormem com um olho aberto e outro fechado, porque sempre tem um perigo rondando. Eles não podem dormir profundamente. Ao não dormir profundamente, o cérebro não sonha. Ele fica em estado de alerta e ele não entra na profundidade e não atinge a fase do sono, que é o sono, que é o REM, né, que chama, em que o ser passa a sonhar profundamente e metabolizar as informações. Então, ele não chega nesse ponto, está sempre alerta. Agora, com o advento do fogo, então, o fogo mantinha os animais afastados. Então, sempre tinha alguém ali que mantinha o fogo aceso e o fogo mantinha os animais perigosos à distância. Cobras, insetos, lobos, tigres, sabe? Predadores. Com isso, os seres humanos passaram, então, a dormir mais profundamente, com mais tranquilidade. E isso deu a eles a experiência do sono profundo, o que permitiu que eles sonhassem mais demoradamente. Os sonhos, eles permitem experiências psicológicas com o inconsciente, através de metáforas de realidade. Isso produz uma visão transcendente, ou pelo menos produz uma curiosidade acerca do oculto, do místico. Então, quando esse ser primitivo, esse ancestral primitivo, entrava em contato com o sonho, ele tinha a certeza absoluta de que entrou em contato com mundos paralelos. Isso já é ancestral, não é uma coisa natural. O que o professor Freud fez foi formalizar ou sistematizar racionalmente a pesquisa dos sonhos. Mas a intuição da verificação do sonho como investigação já surgiu lá na nossa ancestralidade. Então, todos os sistemas religiosos, eles se fundamentam nesse princípio que é intuitivo e elaborando os elementos externos da natureza, tentando identificar no elemento externo aquela relação de sonhos ou de intuição interna através dos sonhos, principalmente. Isso dá um ser místico. Então, você usa os elementos naturais com a tentativa metafórica de compreender o mundo interno. Basicamente, essa é a estrutura do xamanismo, que é uma pesquisa natural para fazer a interpretação do mundo interno ou do mundo espiritual. Agora, essa fase intuitiva, essa fase mística metafórica, que não há uma explicação racional que tem a ver com a experiência interna, com a experiência de sensações e de visões de sensações, ela é válida, mas ela não é segura, propriamente falando. Por quê? O nosso cérebro,
ele tem um funcionamento mecânico e ele produz também imagens a partir das suas tentativas de erros e acertos. Além do mais, às vezes, também há problemas de técnicos de saúde mental, que também produzem imagens místicas. Tá? Então, a relação entre esquizofrenia e que é um problema mental que produz imagens, vozes, etc., e a relação com o explorar da intuição natural caminham muito próximos um do outro. Então, não é muito seguro que todas as intuições são coerentes, que todas as vozes ouvidas são realmente assim, plausíveis, ou que todas as sensações são, de fato, seguras. Então, como o capítulo está mencionando, alcançando o Supremo, nessa fase em que a humanidade tem domínio de conhecimentos e tecnologias que colocam em xeque as metáforas e as mitologias que explicam Deus, então é necessário que haja uma explicação que se utilize do recurso do racionalismo, no sentido da capacidade que nós temos de interagir e compreender o Supremo de maneira consciente, e não inconsciente ou intuitiva. Tá? Isso dá respaldo para a intuição. A intuição, o misticismo, o xamanismo natural que todos nós temos, ele é real, sim. Não é que ele não é real. Só que, como é uma tentativa de erros e acertos, como um tatear no escuro, então, como eu disse, não são todas as realizações que são bem fundamentadas. Então, você pode passar muito tempo transitando no mundo repleto de idiosincrasias e contradições, considerando aquilo como uma direção real. E, às vezes, se conclui que, na verdade, aquilo foi uma experiência que teve uma certa produtividade, mas não teve condições de oferecer uma realização plena do ser. E o resultado é que o ser permanece em ansiedade e sem respostas para as suas perguntas fundamentais, como, por exemplo, por que tem que haver a existência? Né? Por que tem que haver Deus? Havendo Deus, por que tem que haver o mundo? A criação, qual a fundamentação que justifica isso? Chega um momento que a intuição, meramente, a exploração do mundo intuitivo ou emocional na realização de Deus, não é mais suficiente. Ela pode ser satisfatória no início, quando o ser está curioso acerca das experiências místicas. Mas logo esse ser amadurece a ponto de querer, literalmente, entender o absoluto, compreender o Supremo, de forma inteligível. Tá? Então, quando o ser chega nessa fase, ele precisa de explicações que não necessariamente elimine a parte mística, a parte intuitiva, a parte ancestral, que tem a ver com as profundidades do ser, mas que também não negligencie a capacidade que o ser tem de interagir a realidade ou de compreender Deus do ponto de vista consciente, tá? Utilizando-se desse recurso, que é um recurso intrínseco a todas as almas, a todas as consciências, que é o recurso da inteligência. A função da inteligência e aí, quando eu falo inteligência, eu às vezes menciono isso daqui, tá? Que é para as pessoas saberem que o nosso critério de pessoa inteligente não é uma pessoa que tenha elaboração intelectual refinada, sofisticada ou complexa. O critério de inteligência, do ponto de vista védico, é aquela pessoa que tem prazer em aprender, tá? Qualquer pessoa, qualquer alma que tenha satisfação em aprender, que gosta de aprender, ou que se esforça para aprender, é considerada uma pessoa inteligente. Tá? As pessoas que não têm essa elaboração, elas são entendidas como pessoas letárgicas. Não é que elas não são inteligentes. Elas continuam inteligentes, mas para funções que não são produtivas, para liberá-las dos sofrimentos da existência. Tá? Então, elas ficam enredadas. Elas são entendidas como letárgicas ou tamásicas. Tamas significa na ignorância, ou na produção
a produção pequena, digamos, tá? Tamásica. Na nossa linguagem aqui seria o equivalente de letárgica, tá? Agora, aqueles que são inteligentes, eles têm prazer em aprender. Então, eles gostam de aprender. Então, essa que é a diferença, tá? Então, a função da inteligência é discriminar as coisas, tá? A função da mente é sentir, desejar e querer. É como uma criança. A criança sente sensações, deseja coisas e quer coisas. Essa é a função da mente. A função da inteligência é como uma mãe ou uma educadora. Discrimina. Isso sim, isso não. Isso pode, isso não pode. Isso está correto, isso não está correto. Isso é bom, mas aquilo é ainda melhor. Essa é a função da inteligência. E todas as consciências possuem essa propriedade de ser inteligente com capacidade de fazer discriminações racionais sobre aquilo que está sendo desejado. Então, esse capítulo, em especial, ele vai tratar, inclusive eu gostaria até que ele fosse repetido novamente amanhã, tá? Porque eu quero entrar nos versos em si. Hoje eu só vou ler o verso em sânscrito, fazendo a introdução do capítulo, mas eu gostaria de parafrasear esse conteúdo aqui, porque ele é muito profundo e vai ser importante a gente falar sobre ele novamente, tá bom, Brindavana? Então você pode trazer de volta o mesmo tema amanhã que eu vou fazer a dissertação, tá? Então esse capítulo, Alcançando o Supremo, ele está destinado para aquele ser humano do futuro que chegou na fase em que ele amadureceu a ponto de literalmente querer compreender o Supremo com a inteligência, tá? Ele quer compreender o Supremo. E ao compreender esse ser, automaticamente, né, você vai ter mais recursos, mediante os quais você poderá se utilizar para, então, alcançar a dimensão desse ser, de maneira que você possa interagir com ele na sua natureza pessoal, ou seja, como ele é. Tá? Para isso, nós precisamos de referências, de dados de orientação que nos levem de maneira segura, ou pelo menos de maneira bem fundamentada, para ter essa realização ou essa logística disponível em que você, então, chega no momento em que você tem condições filosóficas, intelectuais e espirituais de perceber ou entender que você, sim, finalmente está diante da pessoa suprema. Então, um dia isso tinha que chegar. Isso tem que, estar na sua pauta de compreensão de que essa probabilidade de que você está destinada a ter uma compreensão objetiva de Deus é real, não é apenas uma retórica das religiões, não é apenas um placebo psicológico da terapia de grupo que nós chamamos de religião. Tá? Essa informação de que a alma, o destino da alma é o despertar no absoluto, essa informação, ela procede. Pelo menos a gente deve colocar como probabilidade possível de que essa informação ela não é meramente psicológica ou uma função da metafísica no seu sentido placebo, que é para controlar a sociedade, que é para controlar as consciências. Tá? As religiões fazem isso sim. Entretanto, o conceito, a intuição intrínseca de que nós estamos destinadas a ascender, isso é uma experiência de percepção interna que vai junto com o ser, que é a consciência. Assim como os animais sabem para onde migrar no período da migração, sem que haja uma bússola, sem que haja um documento, sem que haja um decreto oficial de que eles têm que migrar, eles simplesmente migram. Da mesma forma, a alma tem uma intuição de que ela tem que migrar, ela simplesmente está migrando. Ela não sabe exatamente por que ela está migrando ou que força está empurrando ela para essa migração, mas a alma está migrando para a transcendência. E o que a gente vai fazer aqui é simplesmente compreender os fenômenos que justificam essa migração que nós estamos passando. E esse capítulo é destinado a esse ser humano do futuro que se interessa por esse tema. Ok? Muito bem. Obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Vou só falar o sânscrito aqui, por favor, que eu deixei aberto aqui para falar, tá? Bhagavad Gita, capítulo 8.1, alcançando o Supremo. Arjuna Uvacha, Kim Tad Brahma Kim Ajatman, Kim Kama Purushottama, Adibhutan Cha Kim Proktan, Adidaivan Kim Uchati, Ajanaha Katan Karotra, Behe Asmin Madhusudana, Payanat Kale Chakatan, Meyo Asi Nichat Madhi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.